Os Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje com certeza o que nos conecta é o esporte, a história nos conecta, mas antes de apresentar o meu convidado, que é um cara especial que eu admiro demais, né? Eu quero convidar você para conhecer os encantos de Búzios, cara. Olha só, o pacote inclui passagem aérea desde Floripa, 5 noites de hospedagem com café da manhã, transporte do aeroporto pro hotel depois, volta pro aeroporto, tudo isso por apenas 10 de 174, é barato demais, tá bom? Chama agora mesmo no 99978-4368, a Ícaro Turismo, tá bom? Todas as emoções esperam por você com a Ícaro Turismo e você vai conhecer todos os encantos de Búzios. Você merece esse presente, né? 10 de 174, tá bom? E o cara que tá aqui comigo, pra mim a presença dele é um presente porque eu admiro esse cara demais, ele não tem noção disso, né? Meu querido Márcio Cardoso, eu cresci e estou no rádio ouvindo monstros como você, meu cara, que prazer te receber, velho. Mano, boa tarde a todos, é um prazer, né? Participar do teu programa aqui na 92, estou honrado com o convite. Né? Isso já era para ter acontecido há algum tempo atrás, mas a gente está sempre na campanha, né? Na lida. Sempre na lida, né, irmão? Exatamente. Então agora é que fechamos datas com a sua produção, né? Horários. Pô, obrigado, cara. Quero agradecer a direção da Rádio Dourado através do João Paulo Messer, né? Você tem conhecimento disso. Tenho muito carinho por ele também, você sabe. Que me liberou para poder participar do teu programa. Mano, é uma honra muito grande. Te digo isso do fundo do meu coração. Poder estar frente a frente com você, bater um papo muito legal aí, tamo junto. Não, fico feliz porque eu falei pra você, eu ouvia você, sempre ouvi vocês, continuo ouvindo vocês. Faz tempo, né? Faz tempo, cara, cresci ouvindo vocês, a gente tava brincando aqui, né, do querido saudoso Afonso Martins, que é um grande amigo da família, né, que acredito que eu tô no rádio por causa dele, porque eu ouvi o Afonso, o bailão do Afonso, aquelas coisas que ele fazia. Você contou uma história pra mim, que a primeira transmissão dele na Eldorado foi com você. Exatamente. O Afonso Martins foi contratado em 1984 pela Rádio Eldorado, né? Quem contratou ele foi o saudoso Enio Steiner, né? Juntamente com o saudoso Evaldo Stopassoli, que comandavam a RCR, Rede de Comunicações Eldorado. Rádio, televisão, estava surgindo na época já com muita ênfase a FM, e o Afonso foi contratado, ele trabalhava na Rádio Difusora de Sara. A peso de ouro, me lembro, hein? Ele foi contratado. A peso de ouro. Com certeza, com certeza. Eu me lembro dessa história. Exatamente. O pai contou essa história a vida toda. Exatamente. Ele foi um dos melhores amigos, se não o melhor amigo do seu pai, né? Não, um grande amigo do meu pai. Grande amigo do seu pai. E o Afonso Martins foi contratado pela Rádio Eldorado e a primeira transmissão, a primeira narração do Afonso Martins, meu amigo saudoso, em 1984 na Rádio Eldorado foi comigo. Eu fui como repórter e ele como narrador. Caraca, velho. Foi uma sexta-feira de carnaval, um jogo do campeonato catarinense que estava iniciando contra o Figueirense. Foi à noite, sexta-feira de carnaval à noite, no estádio Orlando Scarpelli. Esse jogo, se eu não estou equivocado, foi 1-1. O Barbieri, se eu não estou equivocado, marcou o gol do Criciúma. Geralmente você não está equivocado, né, cara? Tua memória não te trai, né? Às vezes... Tá, dá uma traída. Não, às vezes não. Então foi com o Afonso Martins... A primeira narração do Afonso Martins na Rádio Dourado, transmitindo o jogo do Criciúma, foi comigo. Ele estava nervoso ou não? Você lembra como é que estava? Não, de fomos boa, tranquilos, fomos tranquilos. Tá, de boa. É porque ele me ouvia na Eldorado e a gente ouvia, né? Quando tinha tempo, né? O Afonso narrar na Rádio Difusora. Um grande narrador, um grande profissional, tenho saudade do Afonso, infelizmente nos deixou, né? Mas essa marca eu vou levar comigo para sempre. A primeira narração do Afonso Martins no microfone da Rádio Eldorado, fazendo um jogo do Criciúma, foi comigo. Tá, agora me diz uma coisa, eu falei para você da sua memória, eu acho a sua memória um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. Quando eu tô te ouvindo, você fala assim, não, quem fez o gol foi fulano. Aos 30 do segundo tempo, eu me lembro, ele tava com uma chuteira rosa. Pô, não, Márcio, tu tem umas paradas que o cara até duvida se é verdade, pô. Agradeço a Deus, né, mano? Pô, cara, tá louco, velho. Por essa memória, né? Eu costumo memorizar fatos, né? Memorizar datas, dias, tardes, principalmente de jogos de futebol. E eu lembro de muitas coisas, né? Do passado, do rádio, de jogos de futebol, onde foi, e o dia em que foi, quem participou, quem fez o gol, você quem não jogou. Você lembra das escalações tudo, cara? Lembro.
Lembro, eu lembro. Tá louco, velho. É muita loucura, velho. Eu lembro, por exemplo, de uma escalação do Comerciário, que hoje é Criciúma, de 1976, inesquecível. Que era um time muito bom, mano. Só disputava o Campeonato Catarinense, mas só tinha fera. Era o Cabral no gol, né? O Roberto, que depois virou Roberto Costa. E depois ele foi para o Atlético Paranaense, jogou no Vasco, Internacional, Seleção Brasileira. Hoje, se não estou equivocado, ele mora em Curitiba. Caraca, mano. Até casou aqui em Criciúma. Era o Cabral no gol, que depois virou Roberto Costa. Lateral direito era o Lúcio, que depois jogou no Internacional, jogou em vários clubes de futebol brasileiro, no Colorado do Paraná, no Vila Nova de Goiás. Lá em Goiás, o apelido dele era o Canhão da Vila, de tão forte que ele chutava. Paulada. Esse time do Comerciário de 1977, 76, 77, houve uma transição aí, né? Alguns já estavam de 76. Era o Roberto Costa, Lúcio, Otávio, um zagueiro que veio do futebol do interior do Rio Grande do Sul, Cláudio, que também veio do Rio Grande do Sul, Cláudio ou falecido Deda, que era um bom zagueiro, e Valdeci, saudoso também na lateral esquerda. O meio-campo era Serrano, Doriva e Taquito. Taquito, que jogou no América do Rio de Janeiro, jogou no futebol mineiro, Atlético Paranaense. Ponta direita era o Serginho, que mais tarde foi ser vice-campeão brasileiro em 1977 pelo Atlético Mineiro, naquela decisão com o São Paulo, que acabou nas cobranças de penalidades máximas no Mineirão. Serginho foi do Comerciário emprestado para o Atlético Mineiro e foi vice-campeão brasileiro. Então o ataque do Comerciário era Serginho, Ademir Patrício, que foi o maior centroavante que eu vi vestir a camisa 9 do Comerciário e do Criciúma, e na ponta esquerda, hoje não tem mais ponta, né? Atacante de beirada, eles falam, era o Dirceu, saudoso também, falecido Dirceu. Que era o técnico, você lembra? O técnico era Joel Castro Flores. Caraca. Joel Castro Flores. Você fica vendo o jogo o dia inteiro na TV, cara? Que a impressão que eu tenho é que você fica assistindo o jogo o dia inteiro pra tudo que é lado. Quando eu estou em casa, assisto. Qualquer jogo, não interessa? Principalmente os jogos em que tem relação. Me interessa, que tem relação, né? Mas você não assiste uma B do Paulista, aquele jogo? Assisti ontem ainda. Aquele jogo. Noroeste e Velo Clube. Decisão da A2 do Campeonato Paulista. Velo Clube ficou com o caneco. Aquela que filma que tem um poste no meio da transmissão. Às vezes sim. Às vezes sim. Assisti ontem Velo Clube e Noroeste na TV Cultura. Mas vem cá. De São Paulo. Foi a decisão da A2 do Campeonato Paulista. Não assisti até o final. O Velo Clube estava ganhando o jogo e estava sendo campeão da A2. Mas de onde é que nasce a sua paixão pelo futebol? A minha paixão pelo futebol nasceu principalmente por parte da família da minha falecida mãe. Porque o meu tio, Miro Andrade, irmão da minha mãe, ele hoje reside em Florianópolis. Ele sempre foi envolvido com futebol, né? Ele trabalhava aqui em Criciúma no Correio há muitos anos atrás. Depois ele começou a se envolver com futebol no Atlético Operário, lá da Operária. Depois ele foi supervisor e técnico do Comerciário na década de 70. Aí ele trabalhou, foi um dos maiores supervisores do futebol de Santa Catarina, sem dúvida alguma. Ele foi supervisor do Comerciário, ele foi supervisor do Joinville, na época áurea do Joinville. Ele foi supervisor do Figueirense, ele foi técnico do Avaí, foi supervisor do Atlético Paranaense em 1978, e depois ele trabalhou também em Goiás e no interior de São Paulo. Ele hoje reside em Florianópolis, ele tem mais de 80 anos de idade, Altamiro de Andrade. Mas chegou a acompanhar ele, você? Acompanhei, como profissional não. Sim, como profissional acompanhei. Quando ele foi supervisor do Criciúma, em 1987, Criciúma tinha uma comissão técnica, acho que foi 87, 88, foi 87. O técnico era o Edu Antunes, o irmão do Zico. O Edu Antunes Coimbra. E o Edu trouxe o Lico. O Lico, que jogou no Flamengo, para ser auxiliar técnico dele. E o meu tio, Miro Andrade, era o supervisor, em 1987. Então eu entrevistei também como sobrinho e tio, como repórter e como supervisor profissional de futebol. Mas tinha uma privilegiada ali, ou não? Informação? Não, ele nunca. Muito sério, nunca deu, ele muito sério, honesto, muito competente. E fora do microfone, quando eu chegava no estádio, me atendia normalmente como atendia todos os repórteres, não tinha privilégio. E eu vou falar uma coisa pra você, mano. O meu tio Miro Andrade, como supervisor já do Criciúma,
Você sabe que eu era setorista do Criciúma já, né? Em 1987, e ele nunca me falou nada. Nada. Sim. Nada sobre o departamento de futebol profissional do Criciúma. A informação era para todos. Ou seja, de profissional mesmo. Ele nunca me falou nada, disse, olha, tá chegando fulano, estamos contratando Beltrano. Nunca. Cara, ele bacana. nunca me bateu nada de primeira, era para todo mundo, ele não me dava privilégio. Porque ele sempre achava, né? Que assim como ele era correto, eu tinha que ser correto também, não misturar as coisas. Mas você é um cara muito correto, né, Márcio? Você é um cara muito reto, cara. Eu acho que sou, mano. Você é um cara que transparece isso no ar, sabia? Eu acho que sou. Um cara muito alinhado. Eu acho que sou, porque eu acho que o profissional do microfone, mano, ele tem que ter muito cuidado e responsabilidade. Não só porque ele tem uma máquina na mão, certo? Mas e principalmente fora do microfone. Os locais que você vai. Porque quando. Eu entendo assim, pelo menos, né, mano? Quando você está fora do teu local de trabalho, no caso quando eu estou fora do meu local de trabalho, que é a Rádio Dourado, né? E você fora aqui da 92, que é o seu local de trabalho, eu acho que a gente tem que manter uma postura, porque aonde quer que você esteja, as pessoas ligam e você está representando a sua empresa. É verdade. Onde é que trabalha esse moço aí? É verdade. Ele trabalha em tal lugar. Que legal. Agora, se você tem uma postura deselegante, uma postura que possa chamar a atenção, que não seja adequada, né? Para o sentimento do momento, do lugar em que você está, eu acho que não fica legal, nem para você, nem para sua empresa. Agora, você é um cara que eu nunca vi você falar besteira, de verdade, Márcio. Assim, nunca vi você ofender ninguém, nunca vi você pessoalizar nenhum comentário, sabe? De verdade, você sempre foi um cara muito reto nas suas afirmações. Eu nunca vi você divulgar uma fake news por sensacionalismo, entendeu? Diferente da emoção do jogo. Aí nós estamos falando de outra coisa, né, cara? Mas fora, de verdade, cara, eu nunca vi. Você sempre se preocupou muito com isso? Sempre. E isso eu aprendi primeiro em casa com meu pai. Quando meu pai me levou lá na Secrisa. Essa é a história. Início da década de 80, 1900, final de 80, início de 81. Meu pai me levou lá na Secrisa para falar com o Evaldo Stopassoli, saudoso, né? Que era o diretor-geral da Rede de Comunicações Eldorado, a RCE. Envolvia a Rádio Eldorado, a TV Eldorado, Canal 9, do grupo de Luiz Freitas. E eu não tinha carro. Meu pai me levou lá. Eu fui lá falar com o Evaldo, que quem pediu para mim falar com o Evaldo foi o João Sônego, que já tinha muita ligação com a família da minha falecida mãe na Operária Nova. O João já era grandão. O João tinha um programa na Rádio Eldorado que era o Linha Aberta, um dos maiores programas de rádio que Criciúma já teve. O João pediu que eu fosse falar com o Evaldo Stopassoli lá na Secrisa. O comando da rádio e da TV Eldorado era na Secrisa. E meu pai me levou lá porque eu não tinha carro. Caraca. Eu tinha 19 para 20 anos de idade. Isso foi em? 1900, início de 81. Na final de 80, início de 81. Aí meu pai me levou lá. Mas como é que foi o atendimento? O atendimento foi espetacular. Eu fui atendido por uma senhora, né, uma moça, que era secretária. Falei, né, o meu objetivo da minha estada lá. O meu pai ficou esperando no carro. Entrei, falei com o Evaldo na sala dele, lá na Secrisa. Conversamos, ele perguntou de que família eu era, o que eu gostava de fazer, mas ele já sabia porque eu já tinha feito os testes com o Clésio Búrigo. Você já tinha feito os testes com o Clésio Búrigo e com o João Sônego. O João ouviu num gravador daqueles que você dava o play com os dois dedos, tu lembra disso, né? Isso eu vi, né? Eu não usei, mas eu vi isso aí. Exatamente. Aí ele fez algumas perguntas e conversou comigo, perguntou se eu gostava de fazer futebol. O que eu lembro assim, né? Faz muito tempo, faz mais de 40 anos isso. 42, 43 anos. Caraca, velho. Aí eu nunca esqueço, mano. Ele pegou um papel assim, um papel daqueles que ele tinha do lado da mesa, papelzinho de lembrete, de recado. E escreveu assim, ó: favor encaminhar Márcio Cardoso ao RH. E assinou. E eu peguei esse bilhete. E ele pediu para mim entregar esse bilhete pro Pedro Barcelos. Aí a gente veio,
Lá da Secrisa, meu pai me levou. Eu fui lá na TV Eldorado. Tá, lá em cima. Lá em cima. Pô, lá em cima. É, cara. Subimos ali pelo Hospital São João Batista. Mas não tinha nada na época ali, eu imagino, cara. Não. Não tinha nada, pô, imagina. Não. Tinha nada. Pra chegar lá era um deserto. Tinha o Hospital São João Batista, algumas casas já haviam ali na época. Aí subimos ali e com aquele bilhete eu cheguei lá na recepção da TV Eldorado, era muito organizada, né? E entrei e pedi para falar com o senhor Pedro Barcelos, que eu só ouvia do rádio, Pedro Barcelos. Aí fui atendido, entreguei o bilhete pro Pedro. Aí o Pedro me encaminhou pro Clésio Búrigo. E aí eu comecei assim, e um dia sim, um dia não. Mas fazer o quê? Te colocaram lá fazendo o quê? Eu lia textos. Eu lia textos na gravadora. Na gravadora. Na gravadora, com o Orivaldo Machado, Louro, que nos deixou aí há 2, 3 anos atrás, que muito me ajudou também. Viramos grandes amigos. Aí... Mas tinha vozeirão já com 19 anos? Já tinha uma voz bacana? Eu tinha... A voz não muda, né, mano? Tá, não, a voz padrão. Exatamente. Tá, a voz locutora. Aí eu li alguns textos e li algumas notícias que o Clésio dava para mim ler. Aí o Louro gravava e depois eu via o João Sônico, o Pedro Barcelos. E aí eu comecei a frequentar, um dia sim, um dia não, né? Início dos anos 80, início de 1980, acho que 81, final de 80, início de 81. Aí, em 1981, eu continuei lendo esses textos, fiquei alguns meses só lendo textos. Mas como é que você ia pro morro, cara, pra trabalhar? Eu ia de ônibus. De ônibus? Tinha ônibus pra lá na época? Tinha um ônibus da TV Eldorado que saía aqui onde era a antiga prefeitura. Pra levar a galera. Hoje tem um terminal ali, um shopping ali. Saía direto. Onde era a antiga prefeitura. Saía e voltava. O ônibus fazia vários horários. Aí eu ia naquele ônibus. Aí ele já subia aqui por aqui. Ele já não ia mais lá pelo hospital. Ele ia aqui pela Álvaro Catão, virava lá em cima e ia pra TV Eldorado. Aí nesse processo, quando chegou um determinado dia, e eu não lembro quando foi, só não lembro quando foi esse dia, a data. Mas início de 1982, o final de 1981, o Clésio chegou para mim e disse assim, porque tinha um programa às 8 da manhã de esportes, era das 8 às 8h10, com os resultados do dia anterior, e falava, o noticiário terminava falando do Criciúma. Aí o Clésio falou assim pra mim um dia: amanhã você vai fazer o noticiário das 8, ao vivo. Caraca, velho. Olha, eu fiquei muito ansioso, feliz e ansioso. Imagina, cara. Isso no início de 1980, final de 81. Final de 81. Como é que foi a entrada no ar? Nervosa, foi legal, foi tranquilo? Foi legal, foi bem legal. O operador de som, eu nunca vou esquecer o nome dele. Antônio José Crescêncio. O Zé Crescêncio, um colega espetacular, não trabalha mais no rádio hoje, ele tem uma loja aqui em Criciúma. E aí, dali eu comecei. E nunca mais parou, Márcio? Nunca mais parei. Ali. E a minha estreia como repórter esportivo, o primeiro jogo foi aqui. Um jogo Criciúma e Marcílio Dias, no domingo à tarde. Narrou Sebastião Farias, comentou João Sônigo, eu e o Docil Amboni nas reportagens. Caraca. Eu não lembro qual foi o placar desse jogo. E o meu primeiro jogo fora, como repórter da Rádio Eldorado, foi em Rio do Sul, lá no estádio Alfredo João Crick. Criciúma e Rio do Sul. Esse jogo foi 0-0. O supervisor do Criciúma era o seu Clébio Furtado, que trabalhou 25 ou 27 anos no Grêmio, veio pro Criciúma. O meu tio Miro Andrade falou com ele para ele me dar uma força, porque eu estava iniciando. E lá em Rio do Sul foi meu primeiro jogo fora como repórter, em 1982. Ô, Márcio, mas você viveu uma época que não tinha a tecnologia 82. Que a gente tem hoje. Não. Era uma loucura, cara. Não, a gente tinha que... Levava 130, 150 metros de fio, tinha que desenliar aquele fio todo. Quer ver quando chovia, né, mano? Cara, você tinha que enliar aquele fio no ombro, lodo todo aqui, com lodo, você vinha com lodo no pescoço. Isso eu passei muito, né? Imagina, cara. Passei muito na minha vida, passamos, né? Não tinha o Cabo Man, era só você? Não, era só o repórter que fazia a instalação, né?
TX e o RX, retorno. Ô bicho, vocês saíram na corrida igual uns loucos na hora que acabava pra pegar o jogador. Exatamente. Era uma doideira, era. Eu me lembro. Carregar aquele fio todo. Aí liava um fio no outro, né? Porque tinha jogo que tinha muitos repórteres. Aí tu tinha que levantar o fio do teu colega pra não atropelar o teu fio ou o teu fio rasgar, né? Teu fio ele cortar. Então, você ia lá no meio do campo entrevistar alguém, quando terminava o jogo, no intervalo, aí um ia pra cá, o outro ia pra lá, e pra voltar, você tinha que olhar o fio que não era o teu, passar por cima da cabeça pra tu poder voltar. Pra não trazer todo mundo junto. Era uma você viveu uma época de ouro absurda do rádio. Né? Uma época muito glamurosa do rádio. Você viveu muitas fases, né, cara? Eu vivi. Eu tive o prazer de trabalhar com grandes profissionais. Você trabalhou com monstros gigantescos. Trabalhei com grandes profissionais, mano. E aprendi muito, né? E aprendi muito com o Clésio e com o João Sônico, né? O Clésio Burgo foi o meu grande incentivador e conselheiro, né? Legal, cara. O Clésio, ele dizia pra mim: você nunca invente uma notícia, você nunca fale coisa que você não viu, porque com uma notícia que você divulgar no rádio envolvendo futebol, qualquer assunto, né, um chute, você vai perder toda a credibilidade daquilo que você fez. E você pode destruir uma carreira, né, Márcio? Facilmente, né? E você perde o crédito, né, mano? Você perde o crédito. O repórter, depois que ele inventa uma notícia, que ele planta uma notícia, que ele chuta, principalmente nessa época que nós estamos vivendo hoje de fake news. De loucura, né? A tua credibilidade vai pro espaço, né? E graças a Deus, mano, eu já perdi notícia. Por não ter a certeza da notícia. Mas eu nunca dei uma notícia que não aconteceu. Nunca dei o nome de um atleta que veio por Criciúma e era fake. Sempre corretão. Sempre correto. Aprendi com o Clésio Búrigo e com outros profissionais do rádio também que me ensinaram, né? Lá atrás, né? Jogos inesquecíveis, aquele que a tua memória não apaga nunca. Olha, um jogo, foram muitos, né, mano? Foram muitos jogos. Mas os acessos, os campeonatos, imagina, isso aí é muita emoção, né? Teve um jogo em 1996. Esse jogo eu nunca vou esquecer. Foi Atlético Paranaense e Criciúma na arena, no estádio Joaquim Américo. Hoje é a arena do Atlético. Era estádio Joaquim Américo. 1996. Esse jogo foi dia 25 de novembro de 1996. O Criciúma tinha que ganhar o jogo. O técnico era o Sérgio Cosme. O Criciúma tinha que ganhar esse jogo para não ser rebaixado. E o Atlético tinha um time muito bom, né? O ataque, pra você ter uma ideia, era o Paulo Rink e o Oséias, aquele que jogou no Palmeiras, o ataque do Atlético, né? E foi torcida aqui de Criciúma lá pro estádio Joaquim Américo. Me lembro que o diretor de futebol do Criciúma era o saudoso Geraldo Luiz de Farias, pai do Alexandre Farias. Que hoje é dirigente do Criciúma, vice-administrativo. O Criciúma tinha que ganhar do Atlético Paranaense para não ser rebaixado e tirar o Fluminense. Independente do resultado do Fluminense. Me lembro até que o Renato Portaluppi jogava no Fluminense. Caraca. Chegamos lá em Curitiba. O estádio Joaquim Américo lotado. Que 30, 40 mil pessoas? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. 19 mil atleticanos, 1.000 torcedores do Criciúma, um pouco mais. Foram 1.000 ainda, pô, foi bastante, cara. O Criciúma tinha que ganhar esse jogo para não ser rebaixado. Ô, mano, eu nunca vi, eu acho que eu nunca mais vou presenciar o que eu presenciei naquela tarde de 25 de novembro de 1996 em Curitiba. 19 mil pessoas torcendo contra o time da casa. Pela loucura que foi o Criciúma. 19 mil pessoas torcendo contra o time da casa. Pro Criciúma ganhar o jogo, pro Fluminense ser o rebaixado e o Criciúma não. O Atlético fez 1-0. O Atlético fez 1-0. O Marcão, que era um volante do Criciúma, se eu não estou equivocado, fez 1-1. Quando o Marcão fez o gol do Criciúma, o Joaquim Américo veio abaixo. Você olhava assim para a torcida do Atlético, você pensava assim, mas foi o gol do Atlético ou do Criciúma? Não, foi o gol do Criciúma. Quando o Atlético pegava a bola,
Faltavam uns 5 minutos para terminar o jogo. O Criciúma já tinha virado o jogo. Acho que foi do Carlos Henrique o gol que evitou o rebaixamento. Quando o Atlético pegava a bola, faltando 5 minutos para terminar o jogo, o Atlético pegava a bola, você ouvia assim o estádio todo vaiando o time da casa. O time da casa, tinha atleta que ria em campo. Eles não entendiam. Eles entendiam. Sim, sabiam o que estava acontecendo. Claro. Mas eles tiraram o pé. Quando o Criciúma recuperava a bola, olé, olé. Eu nunca vi disso. Caraca. Esse, um dos jogos inesquecíveis. 25 de dezembro de novembro de 1996, o Criciúma ganhou o jogo pelo placar de 2-1 e não caiu. E o Fluminense foi rebaixado? Aí depois veio aqueles tapetões todos, foi nessa época? Não, acho que o tapetão do Fluminense acho que foi na Série C. Foi na C foi na C que... C daí exatamente, se não estou equivocado, sim. Mas o Criciúma não foi rebaixado, até porque antes desse jogo lá do dia 25 de novembro, lá em Curitiba, se eu não estou equivocado, o Atlético tinha jogado no Rio de Janeiro e deu um problema lá com o Fluminense, alguém acertou o goleiro do Atlético com... Não sei se foi um torcedor, né? Foi atingido na cabeça. Aí antes do jogo, para criar clima, esse goleiro não jogou, não lembro o nome dele agora. Ele deu uma volta em redor do estádio com a cabeça enfaixada. Já pra inflamar todo mundo. Aí a torcida do Atlético se inflamou, entende? Tem 2 abraços para você aqui, mano, boa tarde. Esse cara é uma fera no esporte, uma figura fantástica. O Nano Comerciário te mandou um abraço. Opa, uns abraços. E o nosso querido Ricardo Stopassoli tá te mandando um grande abraço. Tá muito feliz de te escutar, né, aqui na 92 e citar o nome do seu Evaldo. Sempre boas histórias. Eu já volto aqui no Manos Radio Show com esse monstro sagrado do rádio. Esse sim, cara. Márcio Cardoso e suas histórias. Rapidinho eu já volto. Quero ver se ele vai guardar na memória esse dia que ele veio falar comigo aqui. Quero ver. Memória é boa. Você vai dizer daqui uns 20 anos uma vez, eu vou lá conversar com hoje? Ele. No dia tal, tal. Não tenha dúvida. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje o futebol com certeza nos conecta com essa figuraça que tá aqui comigo, uma lenda viva do esporte cristiumense. Não, é uma lenda viva, né, cara? Márcio Cardoso tá aqui, tem um abraço do nosso querido Marcos Signo pra você. Tá dizendo que só tens um defeito, não vou revelar no ar qual é. Quero mandar um abraço pro Marcos Signo. Marcos Signo, tive o prazer de trabalhar na mesma empresa dele, na Rádio Dourado. Uma pessoa sem igual. Grande abraço para ele. Quero agradecer a Rádio Dourado eu admiro muito. Pela gentileza de ter cedido você para vir bater um papo aí, tem um carinho muito grande por todos lá, você sabe. A gente tá falando de histórias inesquecíveis. Você teve alguma briga, alguma confusão que você se meteu ou nunca, cara? Você sempre foi muito correto. Não, sempre, não lembro, nunca se meteu em confusão, nunca? Você fala... Profissionalmente, né? Nunca? Não. Tem... Não, nunca me meti em confusão, não, acho que não leva a nada, né, mano? Nunca, sempre procurei ser correto, sempre procurei trabalhar dentro dos limites do que manda a regra e já fiz várias finais de campeonato catarinense. Eu acho que com essa que o Criciúma disputou com o Brusque, finais de campeonato catarinense, se eu não estou equivocado, com essa do Criciúma e Brusque foram 34 finais. Porque eu fiz finais mesmo quando o Criciúma não estava, né? Você cobriu. Cobri, a Rádio Eldorado cobriu, né? A Eldorado sempre cobriu muita coisa, né? A Eldorado cobriu... É verdade, futebol, de tudo que era tipo, né, cara? Exatamente, a Eldorado só não cobriu uma final, mano. Uma só? Uma só, 1982. Aquela final, Criciúma e Joinville, aqui em Criciúma. Mas por quê? Problema técnico? Foi? Houve um problema... de relacionamento? Houve um problema que a Eldorado se preparou para fazer... a maior cobertura de uma final naquela época e o Criciúma ficou concentrado lá no Balneário São Pedro, que hoje parece que não existe mais. Um espetáculo de hotel, né? Balneário São Pedro ali perto das termas ali, né? E o Joinville ficou aqui, se eu não estou equivocado, aqui em Laguna, em um hotel ali em Laguna, ali no Lagoa. E aí foi feita a logística da cobertura e o saudoso Docil Amboni foi cobrir o Joinville. Afinal era num sábado à noite e nós começamos a cobertura
Iniciamos às 8 horas da manhã. A final era aqui. A final aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma. Exatamente. E se o Criciúma ganhasse do Joinville, tinha outro jogo na segunda-feira, porque não tinha mais data, aqui também. Caraca. Aqui também, a final de 1982. E eu e o Sebastião Farias, saudoso também, fomos cobrir o Criciúma. Aí chegamos lá no balneário São Pedro, o Criciúma estava concentrado lá. O seu Kleber Furtado, aquele senhor que eu te falei, que foi por 25, 27 anos supervisor do Grêmio, coisa assim. Nós chegamos lá para cobrir com equipamento, na época não tinha celular, né? Tinha que instalar via telefone, fazer a linha, cara. Quando chegamos lá, ele chamou eu e o Sebastião Farias. Eu então com 20 anos, né? E o Farias já mais experiente, Sebastião Rosalvo de Farias. E disse: olha, não tem entrevista para a Rádio Eldorado. É que no jogo anterior, Criciúma e Joinville, lá em Joinville, teve uma penalidade máxima em favor do Joinville. E o Clésio Burgo, comentando o jogo, dentro da seriedade e do caráter dele, ele achou que o pênalti foi. Ele achou que foi? Foi. Ele achou que foi pênalti. Na época não tinha VAR, né? Contra o Criciúma. Contra o Criciúma. Contra o time. Ele era muito honesto, sério. E aqui, né, principalmente a direção do Criciúma achou que não foi. Aí massacraram ele, massacraram vocês daí. Aí os atletas se reuniram, né, os atletas do Criciúma na época. Isso é normal, mano. Isso é normal. Disse: olha, não vamos dar entrevista, dá uma seguradinha no dia da decisão. Mas nós só vamos tomar conhecimento lá. O que aconteceu? Sebastião Farias ligou lá para cima para a TV Eldorado, certo? Foi comunicado o Evaldo Stopassoli que o Criciúma não daria entrevista para a Rádio Eldorado. Imagina, cara. Pô. O Evaldo Stopassoli deu uma determinação. Ligaram para nós lá pro balneário São Pedro, telefone convencional, para a gente voltar para Criciúma e abandonar o posto. Desarmamos tudo lá e voltamos, eu e Sebastião Farias. O Docil foi comunicado lá em Laguna, que estava cobrindo o Joinville, para voltar também. Acabou. A decisão era sábado à noite. Perto do meio-dia teve uma reunião lá em cima, no Morro Sequinel. Caraca. Lá em cima, onde era o complexo da Rede de Comunicações Eldorado. Teve uma reunião lá em cima, estavam o Evaldo Stopassoli, se eu não estou equivocado, Eno Steiner, Sebastião Farias, eu, Docil Amboni, Pedro Barcelos, enfim. E tinha mais um diretor na reunião. Eu não lembro o nome agora. Nos reunimos numa mesa oval que tinha à esquerda de quem entrava lá na TV Eldorado, era uma sala de reuniões. Ali foi dito o que estava acontecendo por causa do jogo anterior lá em Joinville, daquele pênalti, né? Que foi ou se não foi. É pequeno demais, hein, Márcio? Determinação da direção da Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado não transmite a final. Caraca, velho. E foi a única final da história da Rádio Eldorado que não foi transmitida. 1982, Criciúma 1, Joinville 1. Caraca, velho. Se o Criciúma vencesse, tinha o terceiro jogo na segunda-feira. Mas não teve, empatou, acabou. Empatou, o Joinville foi campeão dentro do estádio Heriberto Wilson. Foi um jogo em que vieram muitos policiais militares de Florianópolis para dar segurança pro jogo. Dalmo Bozano foi o árbitro da partida. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas você foi como torcedor ou nem foi? Eu sentei à direita você foi ver o jogo? Das sociais e ali eu assisti o jogo. Quietinho. Não, fiquei assistindo o jogo ali. O Criciúma abriu o marcador com um gol de um zagueiro chamado Dedê. Ele já faleceu, inclusive. Uma bola aérea naquele gol do Colegião ali. Se eu não estou equivocado, foi um escanteio ou uma falta. Do lado direito ele entrou de cabeça e fez 1-0. Era o gol que estava provocando o terceiro jogo da segunda-feira. Foi um jogo muito tenso. Dalmo Bozano teve muito trabalho para controlar os ânimos, sabe? O Joinville tinha um timaço. O Criciúma também tinha um time muito bom. 38 minutos do segundo tempo,
um ponteiro esquerdo chamado Ayrton, do Joinville, lá onde fica o placar eletrônico hoje, lá naquela região lá. Ele foi pela esquerda, cruzou a bola para a área, ele meio que cruzou, ele meio que cruzou e chutou junto, sabe? Porque a cruzada foi muito forte. A bola fez uma curva, o goleiro do Criciúma era o Ayrton, meu amigo. Era um goleiro espetacular. A bola pegou, o Ayrton não conseguiu segurar a bola de tão forte que foi o chute. Ela reboteou. E o Paulo Santos, um ponteiro direito que tinha vindo do Internacional de Porto Alegre para o Joinville, ali mais ou menos um pouquinho antes do bico da pequena área, do gol do ginásio, o Ayrton cruzou, o Ayrton rebateu e o Paulo Santos pegou de primeira. Empatou o jogo, 38 minutos do segundo tempo, não deu para fazer mais nada. Caramba. Aí o Criciúma ainda pressionou. Caramba. E o Joinville foi o campeão naquele 1-1 aqui dentro do estádio Herberto Wilson. Esse jogo foi a única final desde que eu estou na Rádio Eldorado, que a Rádio Eldorado não transmitiu uma determinação da direção da Rádio Eldorado. E você sabe, né, mano? Cara. Determinação de direção se cumpre. Determinação judicial e de direção de empresa se cumpre. Não resta outra alternativa. É verdade. A decisão de 1982, a Rádio Eldorado não transmitiu. O time era o Sebastião Farias era o narrador, eu e o Docil Amboni, os repórteres, comentaristas, Clésio Búrigo, João Sônigo, plantão esportivo, Pedro Vicente Barcelos, Pedrinho Barcelos. Esse era o time da Rádio Dourado na época que fazia futebol, mano. Olha aqui, ó, tem gente pedindo, mano, manda um abraço pro Márcio Cardoso, carinhosamente chamado de Marcinho, né, cara? Se possível, pergunta pra ele qual a melhor imitação dele. Nem cheguei nisso aí, rapaz, nem chegou nas duas imitações. Se ele dá uma palhinha, tanta história, né, que ele conta na redação, qual é a melhor. Quem te mandou um abraço aqui foi o nosso querido Igor Stork. Pô, opa! Eu tava elogiando esse monstro pra você, cara. Eu falei, de verdade. Tava elogiando pra ti, cara. É, o Igor. Pô. O Igor, que é o nosso âncora, nosso plantão esportivo na Rádio Eldorado, é uma pessoa fantástica. Pô, cara, certo? Que bacana isso aí, velho. Eu posso dizer que é um colega espetacular, sensacional, tenho o maior prazer de trabalhar com ele. E um rapaz novo, rádio, né? Novo, Márcio? Novo, 25 cara. anos. Márcio. Acho que não tem 25 ainda. Um futuro espetacular, uma inteligência fenomenal, domínio de voz espetacular, uma espetacular memória e acima de tudo isso, mano, não resta só ser bom, tem que ser bom caráter. E é bom caráter. E ele é um bom caráter, uma pessoa sensacional. Um abraço pra ele. As imitações, eu quero saber, não. Ele falou que você conta história na redação. As imitações eu deixei no carro. Eu deixei no carro. Não, vem cá. Não, as imitações eu deixei no carro. Você fazendo a mim versus Eduardo Moreira, pra mim, não. Isso aí não existe, não. O Eduardo tá em Londres, tá muito longe, tá muito longe. Não, eu já vi você imitar o Eduardo pro Eduardo. Eu já vi isso aí, cara. Eu já vi vocês fazerem isso aí. O João Paulo o João Paulo Mestre. Eu já vi isso aí. O João Paulo Mestre pegou uma gravação minha, que eu fui brincar, de manhã cedo assim, imitei o Eduardo, não sei sobre que assunto, ele era governador. Aí o João Paulo pegou o Eduardo, foi dar uma entrevista pra ele, eu acho que dali 2-3 dias, o João Paulo puxou a gravação e mostrou, olha aqui, Eduardo, tu disse isso? Eu disse, não, eu não falei isso aí. Cara. Aí já não, esse aqui é o Márcio. Ele acreditou até na acreditou no início. Puta, acreditou no início. Eu vi. Não, teve época, eu me lembro, na política que você não podia fazer. Você teve que dar uma segurada. Eu lembro dessas épocas. Eu tive que buscar uns agregados fora da política. Não, eu me lembro disso não aí, podia, cara. Não podia fazer. Porque exatamente. Mas alguma vez te deu algum problema, uma imitação dessa? Cara? Nunca. Nunca, cara. Nunca. O pessoal leva de boa? Nunca. Leva de boa, sabe por quê, mano? Pô. Se alguém te imita, é porque essa pessoa gosta de você. Verdade, cara. Correto? É verdade, cara. Se alguém é imitado, é porque essa pessoa gosta de você. Não é? Então nunca, todo mundo levou de boa, todo mundo gosta e todo mundo faz questão o Igor de ser imitado. Mano, só a do Pavan do gargarejo. Do Pavan, do gargarejo, faço outra hora. Tá faltando o limão, Iguinho. Tá faltando o limão aí. Ô Márcio, mas essa parte do humor, cara,
você consegue nivelar bem. Eu acho que você faz muito bem. Você consegue saber os momentos de dar uma brincadinha. Tu fecha o olho e incorpora o imitado, né? Incorpora o imitado e é de momento, né, mano? Tem dia que tu tá mais aberto pra imitar, tem dia que tu tá menos aberto, né? Mas olha aqui, você tá numa casa, cara, a Rádio Eldorado, que tem muita história, tem muita tradição. A Rádio Eldorado tem muita responsabilidade, entendeu? Por isso que eu falo pra você, a dose do humor, inclusive, na própria Eldorado é muito diferente do que o Mano faz aqui. Eu tenho muito mais liberdade, né? E a questão não é liberdade de censura, não, é responsabilidade social, coisas diferentes. Exatamente. Né, cara? Como é que você enxerga isso tudo e a própria evolução do Eldorado nesse sentido? Olha, a Rádio Eldorado, principalmente, né, no programa em que um dos programas que eu participo, um dos 20, né? Você tá cada vez que você tá participando, pô. Que é o Prorrogação Eldorado, né? Que eu faço com os colegas, o Semensati, o Renato, né, um grande colega, o Igor, o Jâniter, o garoto agora, o Darote. Ele é um programa de informações. Por isso que a gente sempre diz, né? E aqui se fala até de futebol. Até de futebol. Exatamente. Mas ali vocês permitem um pouquinho mais. Ali sim. Às vezes eles, né? Olha, às vezes tem uma dúvida de um assunto político, por exemplo. O que tu acha disso, ex-governador Leonel Pavan? É pra mim, né? Aí eu entro, né? Com o Pavan, né? Papapá de futebol, né? Olha, se o Lauro Búrigo, saudoso, meu amigo mesmo, estivesse aqui, o que tu diria, Lauro? Aí entra o Lauro, né? O Lauro desce do céu um pouquinho, depois sobe de novo. Tem essa história toda, né? É muito legal. Eu gosto muito eu gosto muito de fazer as pessoas felizes, mano, sabe? Você perguntou há instantes atrás ali se eu tive algum problema ao imitar alguém. Nunca. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Recebi só elogios. Legal. Recebi elogios de todos os imitados, graças a Deus. E nunca tive problema, só tive alegrias, porque eles gostam, mano. Quando você imita alguém, mano, quando você se sente no direito de imitar alguém, é porque você gosta dessa pessoa. Você admira de alguma maneira, né? Exatamente. Você tem admiração. Exatamente, né? Então às vezes eu imito o ex-presidente Antenor Angeloni, que eu tenho um carinho muito especial por ele, né? E eles gostam, né? Da imitação do falecido Delfim, do falecido Milioli Neto, do falecido Lauro Búrigo, né? Eles gostam da imitação do ex-governador Leonel Pavan, do Eduardo Moreira, do próprio Antenor Angeloni. O Milioli sentou nessa cadeira que você está há muito tempo. Muito tempo. Foi meu professor também. O Milioli, eles contam histórias aqui incríveis do Milioli. Aprendi muito com o Milioli. Eu aprendi muito com o Milioli. Muito. Me ensinou bastante nas viagens. Eu viajei muito com o Milioli. Junto, cara. Juntos, viajamos juntos e voltando muitas madrugadas juntos. Ô, Márcio, agora me diz de Blumenau, de Chapecó, de Itajaí, de Concórdia, de Canoinhas, de Fraiburgo, de Lages, de Florianópolis. Agora eles já eram mais idade que eu, e eu vim ali, né? Agora olha só, uma coisa, a gente tá no ar aqui e acabar o programa, a gente ir embora. Outra coisa é você viajar, cobrir um jogo, você ficar com o cara 2 dias, pô. Exatamente. Porra, você não fica com o cara 5 horas. Exatamente. Você viaja um dia antes, dorme no hotel com o cara, faz o jogo com o cara. 2 dias. Perrengue com o cara, às vezes mais, né, cara? Exatamente. Pô, você tem que ter respeito e química. Exatamente. Pô, exatamente. Não dá, cara. Eu tive o privilégio de trabalhar com muitos colegas experientes, muitos colegas que me ensinaram bastante, mano. E nunca é tarde para você aprender, mano. Mesmo que nós que já estamos no trecho há algum tempo, eu e você, né? Nunca é tarde para você aprender, porque todo dia você aprende. Todo dia, pode ter certeza que eu tô falando para você. Todo dia você aprende, com certeza, no rádio e fora do rádio. O que é o futebol para você hoje, Márcio? Futebol mudou muito também? Futebol é uma paixão, né? Mudou bastante. Futebol mudou bastante. O futebol, eu acho que hoje ele está mais dentro e fora das 4 linhas. Eu gostaria de não ver tanto aflito, tanta confusão, tanta briga e tanta agressão, né? Principalmente por parte de torcedores. Eu não falo aqui de Criciúma, que a nossa torcida aqui do Criciúma é uma escola de torcida,
Nossa torcida aqui é uma escola, é uma verdadeira escola. Mas aí você vê São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vimos agora recentemente lá no Nordeste, né? O que fizeram com o ônibus de Fortaleza, né? Antigamente não tinha isso, sabe, mano? Antigamente, que eu digo 30, 40 anos atrás, não havia essa agressividade. O ônibus do clube visitante que jogou com o clube da cidade sair e ser esperado na beira de uma faixa, ser agredido com pedradas, né? Atletas com ferimentos, pontos na cabeça. Então eu gostaria que isso não acontecesse, né? Mesmo com toda a segurança que a nossa polícia militar de todo o Brasil, eu falo, né? E a nossa polícia civil dão para o futebol, mas eu acho que o futebol tem que ter menos agressões dentro e principalmente fora das 4 linhas entre os torcedores, porque se você vai para um estádio, né, às vezes você tem vontade, o pai, de levar o filho, levar a filha, porque é uma diversão, aquilo ali é uma terapia, são mais de 90 minutos que o pai fica ali com o filho, com a filha, às vezes com a esposa, né, uma tarde toda, entende, se divertindo, de repente estoura uma briga, dá um arrastão para lá e para cá, e isso não é legal. Então eu aproveito aqui e peço para que todos passem esse pedido para frente, né? Paz nos estádios, não aqui em Criciúma. Aqui nós temos uma torcida fenomenal, espetacular. Às vezes dá um probleminha ou outro, mas é tudo em casa, né? Olha aqui, eu puxar mais uma pra ti aqui, ó. Nosso querido Dé, o Adroaldo Girardi, tá te mandando um abraço. Um abraço dizendo que pro Dé. Seu cara. Mano, ó, quando ele cobriu Flamengo e Criciúma em 81, o que você lembra? Ah, foi. Esse jogo aí eu cobri, foi um amistoso. O Criciúma ganhou do Flamengo pelo placar de 4-2. Eu tenho em casa uma foto com o Zico e uma com o Júnior desse jogo aí. Fazem 42 anos. Caraca. 42 anos, né? 82. 92. 43. 2002, 2012, 2022, 42 anos. 42 anos. 42 anos eu cobri esse jogo aí. Esse jogo foi numa quarta-feira de cinzas de carnaval. Foi o primeiro jogo do Flamengo depois que foi campeão mundial em Tóquio. Derrota para o Criciúma, aqui em Criciúma, no estádio Heriberto Wilson, pelo placar de 3-2. Eu cobri esse jogo pela Rádio Eldorado. Caraca, que maravilha, hein? Exatamente. Nossa, isso que é inesquecível, né? Exatamente. Márcio, obrigado pelo carinho. Prazer te receber, quero agradecer a Rádio Eldorado, que gentilmente cedeu, né? Sempre temos um carinho gigantesco pela emissora, pra Sandra, pro João Paulo, pessoas que eu tenho um carinho muito grande. A você não imagina o tamanho da minha admiração por você, meu cara. Você não imagina, porque eu cresci te escutando. Aí é outra pegada, meu velho. Eu ouvi muito você. Mano, eu, como já falei no início da minha participação aqui na 92, muito obrigado pelo convite. Você não sabe como eu estou honrado de ter participado do teu programa. Obrigado, cara. Eu ganhei a segunda-feira, ganhei a semana. Obrigado, cara. Do fundo do meu coração. Não tô jogando confete, não. Obrigado. Muito obrigado pelo teu profissionalismo, pela forma como você conduz esse programa. Parabéns. Deixando seus convidados à vontade, soltos, para responder todas as perguntas que são formuladas. Você tem um grande programa. Parabéns pelo teu programa, pela condução do teu programa. Eu estou muito honrado. Eu queria vir aqui há algum tempo, mas como a gente falou, né? Sempre na lida, sempre na campanha, não deu aqui, era para ter vindo dia 3, né? É verdade, agora. Aí disse, olha, aí o Eliel me passou um WhatsApp, Márcio, dia 3 tem um compromisso assim, pode ser dia 15, eu disse, pode, ficarei muito honrado. Então foi uma honra muito grande, tô muito feliz, você não sabe como eu tô feliz, mano. Você não tem noção como eu tô feliz de ter participado do teu programa aqui no 92. Muito obrigado de coração. Monstro Márcio Cardoso comigo, né, cara, pelo menos o quê? Mais uns 20 anos de futebol? Pelo menos? Acho que não. Tu acha que não vai dar? Acho que não. Tudo vai depender do. Tudo vai depender do nosso. Do nosso pai lá de cima. O técnico maior lá. O técnico maior lá em cima, ele é que sabe. Né? O professor. Exatamente. A quem eu tenho. Não, mas 10 dá, né? Vamos ver, mano. Pô, 10 dá. Vamos ver, 10 dá pra incomodar ainda, né? Depende dele e do seu Henrique lá, né, mano? Um abraço, seu Henrique. Um abraço, passando. Depende dele e do seu Henrique. Obrigado, Márcio Cardoso. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: esse programa, futebol nos conecta.